paz, bom dia a todos os irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista em Conceição do Jacuí. Estamos terminando o mês da Escola Bíblica Dominical, que teve como tema lugar de crescimento e relacionamento. Nossa divisa encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: Toda escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nosso hino oficial foi Conhecereis de diante do trono. Ouviremos a doce e meiga voz de Maria Heloísa cantando. Queridos irmãos, a atual realidade vivida no nosso país e no mundo é de isolamento social, mas acredito que todos estejam bem e com o pensamento de que tudo termine e voltemos a congregar como antes. Quero agradecer a todos os professores e ao nosso pastor a disposição de realizar a obra do Senhor, mesmo que estejamos em nossas casas, e acredito que foi edificante para todos nós. A nossa EBD continuará no próximo mês do mesmo modo. Voltaremos com a escala dos professores, cada um na sua classe,
Peço aos professores que incentivem seus alunos a participarem. Há um provérbio popular que diz: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Na Bíblia, em Provérbios 18, versículo 15, diz: o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Nós, da direção da EBD, estamos com muita saudade dos amados irmãos e pedimos ao nosso Deus que tudo isto passe o mais rápido possível. Um grande abraço a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe grandemente sua família. Estamos hoje começando aí a nossa primeira experiência na Escola Bíblica Dominical, gravando a nossa escola, hoje escola única, por conta do fechamento da nossa Escola Bíblica Dominical, como já nos disse a nossa diretora. Infelizmente, por conta da situação vigente, nós não podemos ter aquele momento de ênfase e de reunião, de grande celebração da igreja juntos para celebrar a palavra de Deus, mas nós vamos fazer o fechamento da nossa escola hoje, fazendo o que de fato é fundamental e importante, que é estudar a palavra do Senhor. Foi proposto aos irmãos a igreja caminhar durante esse mês sobre o tema EBD, lugar de crescimento e de relacionamento. E foi proposto como divisa o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que nós vamos fazer a leitura e vamos discutir nesse texto, mas me permita lhe dar algumas informações que se fazem necessárias antes disso. Nós vamos subdividir esse texto, nós vamos estudar esse texto em 3 tópicos e depois de cada tópico eu vou lançar algumas perguntas de reflexão para que você discuta na sua casa com seus familiares. Eu sei que em algumas situações nós estamos fazendo também escola bíblica por meio de live ou por meio de WhatsApp, mas devido à minha ignorância, devido à minha falta de habilidade por fazer isso, então eu prefiro gravar aquilo que nós vamos estar dividindo com os irmãos. Então eu dou a você um tempo, depois de cada tópico discutido, você pode dar uma paradinha de 10 minutos e discute o texto e a gente retoma e a gente volta para estudar a palavra do Senhor ou continuar fazendo isso. Então essa é a nossa temática dessa manhã. Espero que seja um momento muito abençoador para a sua vida. Espero que você esteja com o coração muito disposto a ouvir a palavra do Senhor e aprofundar isso lá na sua casa, juntamente com seus familiares. EBD, lugar de crescimento e relacionamento, é o nosso tema. E a nossa divisa em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos ajude na compreensão da sua palavra. Oremos ao Senhor. Deus bendito, Deus amado, rendemos graças ao Senhor pela existência da tua palavra, pelo privilégio de tê-la em nossas mãos, pelo privilégio de ouvir a manifestação da tua vontade por meio da tua palavra. Muito obrigado, bendito o Senhor nosso, que o Senhor continue nos abençoando e nos dê uma escola bíblica na tua presença. É o que nós oramos e fazemos assim, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar a pensar um pouquinho sobre o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Quando eu olho para esse texto, me parece que é muito claro, ou pelo menos para mim é muito claro, que esse texto ele vai nos apontar para 3 situações. Ele nos dá a origem da palavra de Deus, ele nos dá a finalidade da palavra de Deus e ele nos traz também as consequências na vida daquele que ouve, daquele que obedece a palavra do Senhor. Ele nos dá os resultados, que são os resultados propostos por Deus para a vida daquele que obedece a palavra do Senhor. Então, 3 características muito bem distintas na palavra de Deus que nós vamos apresentar
nessa manhã. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aí eu quero lhe pedir, fique com a sua Bíblia aberta, para que você vá acompanhando aquilo que vai ser definido, que vai ser compartilhado neste momento. Então, como lhes disse, o texto aponta, em primeira consideração, a origem da palavra do Senhor. Claro que isso é óbvio, mas é óbvio para nós. Claro que isso, espero que seja óbvio para nós, porque infelizmente nem todo mundo entende isso como uma coisa óbvia, mas para aqueles que caminham com o Senhor, é óbvio, primeiro, que a Bíblia tem a sua origem em Deus. A primeira e grande questão com relação à Bíblia, sem dúvida alguma, é a questão da inspiração. E ela é importante pelo seguinte: como é que eu enxergo a Bíblia? Quando eu abro a palavra do Senhor, quando eu abro a Bíblia e eu vou ler, como é que eu enxergo esse livro? E a forma como eu enxergo esse livro vai definir a minha relação com ele, a minha relação com o que ele ensina, com o que ela ensina, a minha relação com os mandamentos que são propostos na palavra do Senhor. Então, a primeira questão ela é de inspiração. Como é que eu enxergo a palavra de Deus? Eu enxergo a palavra de Deus como palavra de Deus? Para mim, a Bíblia é a palavra de um Deus inerrante. Para mim, a Bíblia é a manifestação da vontade de Deus escrita por meio da instrumentalidade de aproximadamente 40 autores ao longo de um período de talvez 1.500 anos. Ou para mim, a Bíblia é só um livro, ainda que um livro bem escrito. O modo como você definir isso vai definir as bases da sua relação com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é, na sua completude, a palavra de Deus que manifesta a vontade do Senhor para a minha vida. Porque tem muita gente que se relaciona com a Bíblia de maneira diferente. Lhe dou um exemplo. Essa semana eu assistia um vídeo de alguém que tem sido aí muito celebrado nos grupos acadêmicos do nosso tempo, dos nossos dias. O filósofo Luiz Felipe Pondé. Aí eu vi um vídeo lá do Pondé e ele dizendo que ele se intitula, na verdade ele se conceitua como ateu, embora tenha vindo de uma família muito religiosa e que ele não tem nada contra a religião, que ele entende a importância da religião, sobretudo no mundo ocidental, e ele dizendo o seguinte da Bíblia, que ele acha a Bíblia um livro fantástico e que inclusive ele recomenda que os seus alunos na cadeira de filosofia estudem, leiam a Bíblia, porque a Bíblia é um livro magnífico, muito bem escrito. Eu sei, você sabe disso, mas daí até reconhecer o caráter inspirativo, divino da palavra do Senhor, há uma distância enorme. Por isso é interessante a gente começar exatamente definindo isso. Quando eu leio a palavra, eu entendo que Deus está falando comigo. Eu olho para a palavra com temor, com a devoção, com o entendimento, com a piedade de coração de quem diante da manifestação da vontade de Deus está e que quer aprender aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, por meio da manifestação escrita da sua palavra, ainda que Deus tenha utilizado, e não poderia ser diferente, ainda que Deus tenha utilizado pessoas para serem porta-vozes desta mensagem. Isso é fundamental. Inspiração bíblica. E o que é inspiração bíblica, pastor? É o processo pelo qual Deus
transmite sua mensagem autorizada ao homem e apresentado de muitas maneiras. Portanto, Deus inspirou os seus profetas para manifestar a sua vontade. Então a Bíblia não é apenas, como dizem alguns, um livro ou um papel que aceita aquilo que se quer colocar. A Bíblia é a manifestação da vontade de Deus escrita por instrumentalidade dos seus santos profetas. A segunda coisa, ou a segunda pergunta advinda, ou a questão advinda da inspiração, é que Paulo apresenta as Escrituras, a Bíblia, como toda ela inspirada. Paulo vai dizer de maneira muito categórica: a palavra de Deus é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E por que se faz necessário a gente caminhar com essa avaliação? Porque também não falta quem, dentro do seu processo seletivo e corrupto, queira definir somente aquilo que lhe é aprazível na Bíblia. Então a Bíblia não é ela totalmente, a Bíblia não é ela na sua completude inspirada. Alguma coisa é inspirada, alguma coisa não é inspirada. É o que alguns pensam e alguns defendem essa tese. Não que a Bíblia seja a palavra de Deus inerrante na sua completude, mas que contenha a palavra de Deus. E quando se pensa nessa direção, se pensa em fazer um processo seletivo daquilo que me agrada e daquilo que não me agrada. É como se eu olhasse para a Bíblia e dissesse assim: esse texto eu acho bom, eu gosto dele, ele me é palatável, esse texto me é interessante, eu concordo com esse texto, ótimo, então ele é inspirado. Esse outro texto me desafia a uma vida de mudança. Esse outro texto confronta os meus pecados. Esse outro texto me traz uma argumentação que não me é agradável. Então ela não é inspirada. É fazer um processo de customização dos textos bíblicos para tornar a Bíblia personalizada para cada um. E isso é uma coisa que precisamos também avaliar. Por quê? Porque Paulo vai dizer que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, não só aquilo que eu acho bom ou aquilo que eu gosto na Bíblia. A Bíblia é toda inspirada. Aquilo que eu gosto, aquilo que me confronta, aquilo que me desafia, aquilo que eu entendo que é mais fácil de viver, aquilo que eu entendo que é muito mais difícil para mim viver, não importa, a Bíblia ela é completa, como um todo, ela é inspirada, e se eu passar para uma outra visão ou deixar de enxergar a Bíblia como toda ela inspirada, eu vou fazer um processo de customização, um processo de seleção, e provavelmente eu vou selecionar só aquilo que eu gosto na Bíblia. Como há muitos anos atrás, numa escola bíblica dominical, não como essa, porque essa, digamos, é sui generis, digamos que essa é muito diferenciada do que habitualmente nós fizemos durante muito tempo nas nossas igrejas. Um irmão levanta pela manhã e pede a palavra, a gente estudando sobre a palavra, e ele diz, na cabeça dele, acredito eu, o que ele pensava ser uma pérola de sabedoria. Ele diz assim: pastor, nós precisamos reformular a Bíblia, o que nada mais é do que uma heresia. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda. Deus é o mesmo. Consequentemente, a sua palavra é a mesma. E um Deus que não erra é um Deus que não precisa se corrigir, nem corrigir aquilo que ele diz. Então a Bíblia, ela é toda a palavra ou toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Esse é o primeiro ponto para a gente pensar nessa manhã. E eu quero lhe fazer uma pergunta de avaliação, e você pode fazer essa discussão com as pessoas que estão com você. Acredito que uns 10 minutos deve ser suficiente. Você pode até, inclusive, se desejar, fazer no final.
Se você desejar fazer agora, você dá uma paradinha, dá um pause aí na gravação, discute e a gente retoma para a segunda observação. Mas o que precisamos avaliar agora? Pergunta: a Bíblia é para mim, de fato, a palavra de Deus? Como eu tenho reagido quando eu sou confrontado pela Bíblia a abandonar os meus pecados ou uma atitude reprovável ou reprovada por Deus? Como eu reajo quando a palavra de Deus me conforta ou me confronta? Como eu reajo quando a palavra de Deus ela me chama a uma mudança de vida? Porque não se iluda, o discurso bíblico, e eu me lembro sempre do discurso de João, capítulo 6, quando Jesus faz um discurso duro, contundente, e muitos discípulos o abandonam, e os apóstolos vão até Jesus, e Jesus faz uma pergunta: vocês querem também me abandonar? E a resposta é fantástica: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Mas o discurso de correção, de confronto, não é aceito de bom grado por todas as pessoas. Como eu tenho reagido com isso? Principalmente porque nós vivemos em tempo que as pessoas querem ouvir somente aquilo que lhes agrada. Então você discute isso aí por uns 10 minutos, ou então você pode deixar isso para o final, se assim você preferir, sem nenhuma dificuldade. Eu espero não deixar de almoçar por causa dessa sua escolha. Almoçarei da mesma forma, da mesma maneira, sem problema nenhum. Muito bem, então já vimos a origem da palavra de Deus, que está no próprio Deus, de um Deus inerrante que define que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Agora eu quero ver com você a segunda observação, que é a parte B do texto. Se a parte A diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, ela vai dizer em sequência que ela é proveitosa, útil para algumas coisas: para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, Deus vai apresentar a finalidade da sua palavra. E eu quero começar com uma pergunta para você: por que você acha que Deus se deu o luxo de escrever ou de usar pessoas para escrever a Bíblia, para serem redatores da Bíblia? Por que você acha que Deus usou gente para ser instrumento nas suas mãos para a confecção da Bíblia? Eu acho que a resposta está sempre na direção da revelação da sua vontade ao ser humano, ou seja, acredito eu, pelo menos seria a minha resposta, Deus criou a Bíblia porque a Bíblia revela a vontade de Deus para o homem. Deus quis dizer ao homem a sua vontade e para isso ele usou e ele catalogou e ele escreveu com a instrumentalidade de muitos autores a palavra, que é a palavra inerrante dele próprio. Então, penso nessa direção. E aí, Paulo, falando a Timóteo, ele vai definir muito bem quais são essas finalidades da palavra de Deus, para que é que a palavra de Deus serve. E aí a gente começa pensando a partir da continuidade do verso número 16, que diz assim: a palavra ela é proveitosa para algumas coisas. Primeiro, ela é proveitosa para ensinar. E aí me permita gastar um pouquinho do investimento da primeira igreja batista em Catu, me mandando para o seminário estudar teologia, me permita gastar um pouquinho desse investimento usando um pouquinho do grego. Então a palavra vai dizer que primeiro é ensinar. Ensinar é didascalia. O termo grego é didascalia. E o que é que didascalia quer dizer? Didascalia é a palavra usada no sentido formal da doutrina. Em outras palavras, é mais do que ensinar. É estabelecer de maneira formal a doutrina da igreja, que são, ou que é, o conjunto de ideias, de crenças fundamentais da palavra do Senhor, em contraste com uma instrução mais simples. Então, pastor, se a palavra de Deus
ela serve para ensinar porque ela é didascalia. Ela tem um sentido formal da doutrina. Paulo está dizendo que a Bíblia serve para doutrinar, formar na cabeça das pessoas o conjunto de ideias, de crenças fundamentais da caminhada do Evangelho. Então a Bíblia, ela serve para doutrinar, para colocar essa ideia, esse conjunto fundamental de ideias e de crenças na cabeça das pessoas. O problema é que doutrinação, no nosso tempo, virou uma coisa muito pejorativa. Hoje, falar em doutrinação é falar em algo um tanto quanto pejorativo, porque tem a ideia de manipulação, de formação da cabeça da pessoa, que a pessoa vai ser manipulada. Não, não é manipulada, pelo menos no termo bíblico de didascalia, não é a ideia, não é essa. Mas a ideia é colocar os fundamentos da fé. Porque todo mundo vive por aquilo que acredita. E o que dá sustentação ao que você vê é aquilo que você não vê, os alicerces. Então Paulo está dizendo para seu filho na fé, Timóteo, olha, a palavra de Deus, ela serve para ensinar. Ela é didascalia, ela é o fundamento formal doutrinário para a vida das pessoas. E hoje nós vivemos uma verdadeira crise doutrinária. Por que, pastor, crise doutrinária? Porque as pessoas não sabem no que acreditam. Elas acreditam em tudo e, ao mesmo tempo, não acreditam em nada. Elas acreditam no que diz alguém, dependendo da visibilidade, dependendo da envergadura, geralmente midiática, do pregador. Se o pregador midiático diz que é bom, deve ser bom, porque ele está na televisão o tempo todo, aí ele deve ser alguém importante, alguém que sabe o que está dizendo. E, infelizmente, a gente vai vivendo uma crise doutrinária, porque os crentes não estão mais estudando a palavra e o princípio doutrinário não tem sido formado na cabeça e no coração das novas gerações. Então, Paulo vai dizer que a Bíblia, ela serve para, primeiro, ensinar. Depois ela serve para redarguir. Redarguir é refutar com argumentação. E o termo bíblico é elegmos, que tem o sentido de dar uma prova, de dar uma evidência. Ou seja, a ideia de Paulo dizendo para Timóteo é que a Bíblia, ela serve para redarguir, ela serve para combater as heresias. Ela serve para refutar as heresias com argumentações, com evidência, com crença. Então, Paulo sabia disso muito bem. Por quê? Porque Paulo foi o grande apologeta do Evangelho. Paulo foi alguém que lutou durante seu tempo inteiro de ministério contra as heresias que surgiam e que infelizmente continuam surgindo, mas sobretudo num primeiro momento em que a igreja está em formação, as heresias surgiam e o apóstolo precisava o tempo todo redarguir a igreja, corrigir, refutar com argumentações bíblicas as heresias que estavam entrando ou que queriam entrar na igreja. E bote uma coisa na sua cabeça. Toda a igreja é celeiro para o crescimento de todo tipo de ideia, inclusive as heréticas. A gente é que tem que ter cuidado para estar o tempo inteiro acompanhando, solidificando a doutrina e, ao mesmo tempo, refutando, redarguindo os irmãos, para que os irmãos não abandonem a fé que eles abraçaram num primeiro momento, para que eles não abandonem aquilo que a Bíblia vai dizer e chamar de sã doutrina. Então a Bíblia serve primeiro para didascalia,
para ensinar formalmente a doutrina, conjunto de crenças, conjunto de ideias do Evangelho. Ela serve para refutar, para redarguir as ideias que vêm de fora como heresia e que tentam encontrar lugar no seio da igreja e com argumentação, e você vai ver Paulo dizendo isso muitas vezes aos seus filhos na fé, Timóteo e Tito. É preciso fazer com que essas pessoas que trazem heresias dentro da igreja, que elas se calem. Ou seja, você tem que ter argumento, você tem que ter convencimento, você tem que ter conhecimento bíblico, você precisa ter conhecimento doutrinário para fazer essas pessoas calarem. Porque elas, ao colocarem as suas heresias, elas tiram a paz, a tranquilidade, o sossego e o ensino são, a sã doutrina da igreja. Então, ensinar e redarguir. Mas Paulo também apresenta o fato de que, além de ensinar e de redarguir, a Bíblia serve para corrigir. Epanortoses. Bonito nome para um filho, não? Bonito nome para uma criança. Epanortoses. Na hora do café da manhã ou do almoço, você chamar o teu filho: ô Epanortoses, venha meu filho almoçar, venha tomar café. Faça isso com ele não, porque hoje eles têm o direito, inclusive, de processar e de mudar o nome depois, para não ter que viver uma situação como essa. Mas o que significa Epanortoses? Epanortoses tem o sentido no grego de quê? De correção e aprimoramento. Ou seja, Paulo está dizendo: Timóteo, a Bíblia, que é toda ela inspirada, que é a palavra do Senhor, ela ensina, ela refuta as heresias e ela também corrige. Ela, no sentido de epanortoses, ela corrige e ela aprimora. Ela serve para aprimorar-nos, ou seja, para nos melhorar como servos de Deus, nos melhorar como pessoas, nos melhorar em todos os sentidos, porque eu sou melhor marido quando eu sou melhor crente, eu sou melhor cidadão quando eu sou melhor crente, eu sou melhor vizinho quando eu sou melhor crente. Então ela serve para aprimorar, tornar as pessoas melhores, porque aquele que lê a Bíblia, que obedece a palavra, sem dúvida alguma, ele se torna uma pessoa melhor. Se você pegar 2 novos decididos que aceitaram Jesus no mesmo dia, no mesmo culto, e 1 ano depois você for medir se é que dá para se fazer isso, o crescimento espiritual, até porque é subjetivo, você vai encontrar, se um lê a Bíblia e obedece a Bíblia, você vai perceber que, claramente, que aquele que lê e obedece a palavra do Senhor, ele cresce na fé, ele muda, ele se aprimora, ele melhora, porque, inclusive, essa é uma analogia que Paulo vai fazer o tempo todo. Ele vai crescendo de glória em glória, ele vai crescendo de degrau em degrau, ele vai chegando, crescendo, até chegar à estatura da plenitude de Cristo. Como se consegue isso? Com epanortoses. Com o crescimento e aprimoramento que a palavra de Deus nos traz. Então, ela serve para corrigir, ela serve para ensinar, mas ela também aprimora. Nós somos aprimorados quando nós lemos a Bíblia. E terceira observação que o texto traz como finalidade, Paulo vai dizer que a Bíblia serve para instruir em justiça. Paideia de Kaiosone. Então ela serve para instruir em justiça. Instruir é a ideia de educação das crianças, da criação que se dá às crianças. A paideia é a ideia exatamente de uma educação das crianças, e a de Kaiosone é o treinamento no que é reto. Ou seja, a palavra de Deus, ela instrui em justiça, ela
pega-nos como crianças, e a criança precisa ser orientada, e ela nos mostra a criação reta, a criação correta. Ela nos mostra como nós devemos crescer, que tipo de educação nós devemos dar, que tipo de educação nós devemos receber e assumir para as nossas vidas, porque ela instrui em justiça, ou seja, ela conduz no caminho daquilo que é reto, daquilo que é correto, daquilo que honra, que glorifica o nome de Deus. Ou usando uma frase que gosto muito, do pastor Armando Bispo, que diz assim: todo novo decidido é um bebê espiritual com fraldas sujas de pecado. Ou seja, ele vem com seus problemas, ele vem com seus pecados, e os discípulos mais experientes precisam ensiná-lo no caminho reto, no caminho da justiça, para que ele entenda, aprenda e abandone os seus próprios pecados. Então, a palavra de Deus serve para instruir em justiça. Ok? Então, vamos lá, pergunta de avaliação, de reflexão. Você tem uns 10 minutos também, ou se quiser, faça lá no final a sua avaliação. A pergunta que eu gostaria de fazer para você pensar nessa hora, na verdade, é uma pontuação. Eu gostaria que você desse uma nota para si mesmo de 0 a 10. No quesito obediência à palavra de Deus, que nota você se daria? De 0 a 10. 0 como nenhuma obediência e 10 como obediência plena, total. E aí você dá a nota e você justifica por que é que você está dando essa nota. Daqui um pouquinho a gente retoma a caminhada. Ok? Então pondera isso aí com a sua família. Em terceira observação, uma vez que nós já vimos a origem da palavra de Deus, a sua finalidade, agora eu quero avaliar em poucas palavras com você quais são os resultados para aquele que lê e aquele que obedece a palavra do Senhor. Evidentemente que nós teríamos assim muita coisa para discutir, mas eu quero me deter no texto, eu quero ficar exatamente no que o texto diz. E o texto diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Paulo vai dizer que a consequência ou o resultado na vida dessa pessoa é que ele vai ser um homem de Deus perfeito. A palavra grega é artios, ou seja, capaz, eficiente e completo. Quando você ver aí o texto, homem de Deus seja perfeito, a ideia bíblica não é de completude, de perfeição, de inerrância, mas a ideia é que esse homem seja capaz, eficiente e completo naquilo que ele se propõe a executar. E aí, assim, vale a pena a gente lembrar, essa é uma carta pastoral. Paulo está escrevendo a Timóteo, assim como escreveu a Tito, orientando o jovem pastor Timóteo ao que ele deveria fazer ou como ele deveria proceder no seu ministério. Então, Paulo está dizendo alguma coisa parecida com isso. Olha, Timóteo, é só obedecendo a palavra de Deus que você se tornará um homem completo, um homem eficiente e um homem capaz de satisfazer todas as exigências que lhe forem impostas pelo ministério. Olha, Timóteo, é só obedecendo a palavra de Deus que você vai estar pronto para toda boa obra. Timóteo só estaria perfeitamente preparado para toda boa obra do Senhor por meio da obediência da palavra de Deus. Exatamente porque a palavra é a manifestação da vontade de Deus para a vida do homem. E muita gente naufraga em muitos projetos, inclusive os projetos que diríamos religiosos, porque eles não conhecem ou conhecem a palavra de Deus e não obedecem. E quando isso acontece, eles simplesmente naufragam na caminhada. Por quê? Porque a bênção de Deus está
na obediência. A bênção do Senhor está na obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, aos seus estatutos, aos seus juízos. Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente você ouvir a voz do teu Deus, se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, se você ouvir a voz, se você cumprir os mandamentos, os estatutos, essas bênçãos te seguirão. Aí vai apresentar no capítulo 28 de Deuteronômio as bênçãos que são almejadas por todos nós, mas que muitas vezes não entendemos que a bênção vem por meio da obediência à palavra do Senhor. Então Paulo apresenta como resultado para aquele que ouve, para aquele que obedece, para aquele que caminha em consonância, em harmonia com a vontade do Senhor. Ele vai ser um homem aperfeiçoado. Ele vai ser um homem maduro, ele vai ser um homem capaz de cumprir as exigências que o ministério pede. E aí, a última pergunta de reflexão, ela é provocativa exatamente nesse sentido. E eu quero fazer essa ponderação com você. Você tem se sentido, ou você se entende como preparado para toda boa obra do Senhor? Sim? Não? Se não, o que é que tem te impedido de estar preparado para toda boa obra do Senhor? Porque eu sei que muitas vezes nós queremos estar diante de Deus, nós queremos sermos instrumentos diante do Senhor para a realização da sua obra. Mas nem sempre isso se concretiza, nem sempre isso vira uma realidade. Por qual motivo? Discuta isso na sua família, com aqueles que estão com você neste momento, e de lição de casa. Termine lendo Deuteronômio capítulo 28, versos de 1 a 14, e você vai perceber tudo aquilo que acompanha quem obedece a palavra do Senhor, aquele que valoriza a palavra do Senhor. E que Deus te abençoe muito nesta manhã. E que esta palavra, que é a palavra de Deus, se torne a cada dia a direção segura para a sua vida, por meio do conhecimento, da observação e da obediência daquilo que Deus tem revelado como vontades dele para as nossas vidas. Deus te abençoe no nome de Cristo Jesus. Um abraço do seu pastor.